Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para mostrar uma estratégia espetacular no site strategfree.com. Aqui você pode acessar o nosso site de robôs exclusivos em www.new.danielreboteautomatiza.com, onde você encontra centenas de estratégias gratuitas para você testar à vontade. E tem também a plataforma strategfree.com, onde você cria o seu próprio robô apenas escrevendo em linguagem natural a sua estratégia. No vídeo passado eu dei um spoiler sobre a estratégia que é muito top, pessoal. Eu já havia disponibilizado a regra para download, mas quem baixou não deve ter conseguido usar até agora, porque quando disponibilizei eu ainda não havia atualizado o site para ser compatível com a regra. Então se você baixou a regra e não conseguiu usá-la, agora você consegue, beleza? Se não baixou, é só baixar depois ao fim do vídeo que eu vou explicar tudo. A regra é muito top, mas é fundamental que todos entendam sobre a regra e como configurar, senão não vai adiantar nada, ok? Então assiste o vídeo até o final para configurar tudo certinho e poder ter a sua estratégia potencializada. Se você quiser ter um robô exclusivo e personalizado com a sua ideia de estratégia, é só fazer contato comigo que a gente combina tudo, beleza? A estratégia de hoje é a seguinte. Primeiro vou falar aqui a regra e depois explico a lógica. Sempre começo uma estratégia com asterisco. Asterisco, entrar over 5. Vou usar uma negociação over 5 e under 4, porque tem um retorno de mais de 100% e os gains ficam baixos. Mas depois, se vocês quiserem usar uma previsão mais assertiva, é só mudar a previsão. Eu vou usar over 5 e under 4 porque achei que ficou muito bom. Então, asterisco, entrar over 5 quando os últimos 6 dígitos for menor ou igual a 5. E uma segunda regra também para acrescentar. Aí eu adiciono uma vírgula e escrevo aqui a segunda regra. 6 dígitos isolados maior que 5. Parece complicado, pessoal, mas é mais simples que parece. A estratégia especifica o contrato em over 5, com duas regras para que a entrada seja feita. Últimos 6 dígitos menor ou igual a 5 e 6 dígitos isolados. Se as duas regras forem atendidas, o bot entra em over 5. A primeira é uma contagem de dígitos perdedores. Eu deixei aqui 6, mas você pode deixar até uma quantidade maior se quiser. A segunda regra é sobre dígitos isolados. 6 dígitos isolados maior que 5. Isso quer dizer que o bot vai analisar os dígitos e contabilizar mais um sempre que um dígito maior que 5 aparecer isolado entre dígitos menor ou igual a 5. Por exemplo, se sair o 3, o 7 e o 0 seguidos. O dígito 7, que é um dígito maior que 5, saiu isolado entre os dígitos menor ou igual a 5. Então o bot contabiliza mais um. Se acontecer de sair dois dígitos maior que 5 seguidos, a contagem é zerada. E se acontecer de sair 6 ou mais dígitos isolados maior que 5, essa regra é atendida. A lógica é que se sair muitos dígitos vencedores isolados, significa que aumenta as chances de sair dígitos vencedores seguidos na próxima vez que um dígito vencedor sair. Então sempre que você quiser usar a regra de dígitos isolados, é só escrever a quantidade de dígitos isolados que você deseja, exemplo 6 dígitos isolados, que é como um comando para a IA entender. E se estiver usando over 5, maior que 5. Nas regras de dígitos isolados, você sempre analisa os dígitos vencedores da negociação. No caso de over 5, os dígitos vencedores são 6, 7, 8 e o 9. Então eu uso maior que 5. Analisando a estratégia com as duas regras, precisa acontecer no mínimo 6 dígitos maior que 5 isolados, 5 dígitos vencedores isolados, e os últimos 6 dígitos serem dígitos menor ou igual a 5, dígitos perdedores. A estratégia fica potencializada porque após 6 dígitos isolados seguidos de 6 dígitos menor ou igual a 5, a chance de sair um dígito vencedor maior que 5 aumenta, dando win. Então a primeira estratégia já é forte estatisticamente, mas agora vem a cereja do bolo, pessoal. Se perder, significa que saiu um dígito menor ou igual a 5 depois dessa sequência, aumentando a quantidade de dígitos perdedores. Então eu configuro tempo de delay em 0. Isso quer dizer que toda vez que eu perder, nos trades over 5, o sistema vai entrar de imediato no próximo dígito sem delay com essa configuração. E a cada perda, aumenta mais ainda a minha chance de vitória no próximo trade, porque vai aumentando a quantidade de dígitos perdedores e mantém a quantidade de dígitos isolados alta. E é perfeito em over 5, porque mesmo que aconteça uma sequência de perdas, o gain não fica alto. Essa estratégia é impossível fazer direto na Deriv, pessoal, porque lá a gente não tem a opção de configurar o tempo de delay. Aqui no site a gente já tem essa opção.
Então dá aí para desenvolver várias estratégias com essa função. E para não demorar muito, eu faço o mesmo usando a negociação Under 4, que tem a mesma assertividade e o mesmo valor de retorno. Então eu escrevo asterisco, entrar Under 4 quando os últimos 6 dígitos for maior ou igual a 4, dígitos perdedores de Under 4, e 6 dígitos isolados menor que 4. Depois, se você quiser fortalecer ainda mais a estratégia, é só você adicionar as suas regras. Se quiser adicionar algum padrão, por exemplo, se quiser adicionar percentual, é só adicionar aqui. Coloca uma vírgula e escreve a sua regra adicional. Se você for adicionar mais regras, não esqueça de salvar a estratégia para você poder usar depois, beleza? Essa regra está disponível gratuitamente para todos testarem. É só acessar aqui a biblioteca de arquivos compartilhados. Aqui você encontra várias regras que a galera compartilha. Então aqui você faz o download e depois é só carregar a regra na biblioteca de regras usadas. Sempre que após carregar a regra, pessoal, qualquer regra, você sempre dá um confere nos valores dos parâmetros, para ver se está tudo ok, beleza? As únicas configurações obrigatórias para que funcione bem as entradas imediatas nessa estratégia é deixar o tempo de delay igual a 0 e perdas reais também 0. O tempo de delay em 0 é fundamental para potencializar os ganhos quando acontece uma perda. E perdas reais em 0, porque se deixar algum valor aqui, se acontecer uma perda, o sistema vai mudar para o modo simulado e fazer uma entrada de imediato na simulação, que não vai adiantar nada. Isso significa que após uma perda pode acontecer um ganho na simulação e quebrar todo o ciclo de sequência imediata até ganhar. Então deixo perdas reais em 0 também. As outras configurações podem ser definidas como cada um achar melhor. Por exemplo, eu deixo vitórias reais em 5. Eu gosto de deixar em 5, porque se acontecer 5 ganhos reais, muda para o modo simulado. Mas se você quiser ser mais conservador, pode usar um valor menor aqui para alternar no modo simulado mais vezes. Gosto também de deixar vitórias simuladas em 0, porque não faz muita diferença o ganho simulado nessa estratégia. E perdas simuladas eu deixo em 1, porque se tiver no modo simulado e perder, faz a próxima entrada de imediato, sem delay, em um trade real. A pausa posso deixar 2 minutos a cada 3 ganhos seguidos. Como quero que seja no ganho essa contagem, eu marco aqui a caixinha. Eu uso a quantidade de ganhos para a pausa porque não faz sentido usar a quantidade de perdas, já que a ideia nas perdas é entrar de imediato no próximo dígito. E uso aqui 3 porque é uma negociação pouco assertiva. Se ganhar 3 seguidas, aumenta as chances de perda. Então dá uma pausa nesse momento. A stake pode ser um valor baixo, porque paga bem essa negociação. A meta cada um define a sua, assim como o valor de stop loss também. O ajuste de Gale, se quiser, pode deixar um valor um pouco mais alto que 1 para fazer um saldo na recuperação e uma sequência de perdas. Porque como o retorno é mais de 100%, a primeira perda não faz o Gale. Se ganhar na recuperação da primeira perda, a gente recupera e faz também um lucro. Mas a partir da primeira perda, se perder mais em seguida, o sistema vai fazer o Gale apenas para recuperar, se deixar em 1.0. Então, se você quiser que recupere, te dê um lucro após a recuperação, é só aumentar de forma bem sutil aqui esse valor. Como eu falei, se deixar em 1, seu lucro será sempre no ganho, sem ser um ganho de recuperação de perda, ou se o ganho da recuperação for o primeiro, após apenas uma perda. Caso contrário, todos os outros ganhos não te darão lucro, serão apenas ganhos de recuperação. Se deixar em 1, vai ficar mais conservador. Se aumentar o valor, vai ficando mais agressivo de acordo com o aumento desse valor. Deixei aqui 1.1, que me dá um lucro de recuperação e não fica tão agressivo. Mas cada um ajusta aí como quiser. Isso não interfere na lógica de potencialização dessa estratégia. O divisor de Gale e Soros não é recomendado em negociações pouco assertivas, então não use nenhum dos dois. Aqui embaixo nós temos também a opção de fazer o sistema contabilizar os dígitos somente que não saíram repetidos. Essa opção pode deixar desmarcada se quiser. Ela desmarcada, ela não contabiliza os dígitos repetidos. Isso fortalece ainda mais a regra de dígitos perdedores. Eu deixo marcada para contabilizar para não demorar muito e fazer as entradas mais rápido, mas você pode deixar desmarcada também se quiser.
E é isso aí, galera, é uma estratégia muito legal, com uma lógica muito top. Gales baixo, retorno alto, muito top, vale a pena testar. Deixei a regra disponível para todos testarem, beleza? É só acessar o site, baixar e testar à vontade. Então, galera, é isso, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.